Colesterol alto, risco de doença cardiovascular e doenças autoimunes. Qual a relação? Bom, primeiro é importante que você entenda que colesterol é uma molécula fundamental à vida e nós precisamos, todos nós, todo ser humano necessita de colesterol. Então, algumas funções do colesterol no corpo humano, né? Ele faz parte das membranas de todas as nossas células. Ele também participa, é substrato para a formação de hormônios sexuais como testosterona, estradiol, progesterona, cortisol, DEA. Ele também participa da formação da mielina, que é a membrana dos neurônios, tá? Também participa da formação de sais biliares, que é importante para a digestão de proteínas e gorduras. Então, o colesterol tem funções no corpo e é uma gordura necessária à vida, tá? Então, quando a pessoa toma um remédio para baixar o colesterol de forma forçada, ela está tirando o substrato, algo que é fundamental para a saúde dessa pessoa. Você está tirando o substrato para a produção de hormônios, para a produção de sais biliares, de neurônios, membranas celulares, além de ter um efeito colateral, que é aumentar a chance de diabetes tipo 2 e também depletar, degradar, destruir coenzima Q10, que é importante para a nossa geração de energia. Todas as células utilizam coenzima Q10. E se você toma um medicamento para baixar colesterol, esse aí que você sabe bem o nome, ele está depletando a sua coenzima Q10 e com isso todas as suas células, toda a energia de todas as suas células fica prejudicada. E aí você pode ficar fadigado, enfim, muitas outras coisas. Então você pode estar se perguntando, Tardes, mas o que eu faço? Porque eu já mudei a minha alimentação e meu colesterol não baixa. Muitas vezes a pessoa vê até uma alternativa, né? Se tornar vegetariano, parar de comer proteína animal para baixar o colesterol. E mesmo assim, não vê diferença, não vê impacto nesse colesterol. Isso geralmente acontece, né? Quando você, lógico, se você tem maus hábitos de vida, sua tendência é aumentar esse colesterol. Mas se você tem uma condição genética, né, que é a hipercolesterolemia familiar, ou seja, independente do que você fizer, do hábito de vida que você tiver, você vai ter um colesterol um pouco mais elevado, porque seu fígado produz colesterol. E então, quem tem essa condição, mesmo comendo pouco colesterol, esse colesterol total vai ser mais elevado, porque o fígado está produzindo, tá? Então, o fígado, ele tem um mecanismo em que quanto mais colesterol eu ingiro, menos o meu fígado produz. Quanto menos colesterol eu ingiro, mais o meu fígado produz, tá? Então, repetindo, só para ver se ficou claro. Quanto mais colesterol eu ingiro, menos o meu fígado produz. Quanto menos colesterol eu ingiro, menos o meu fígado produz. Mas quem tem essa condição genética, o fígado vai continuar produzindo colesterol e vai ter um colesterol aumentado, levemente aumentado. E aí, você pode estar pensando que você é prisioneiro da sua genética por conta disso. Ah, eu tenho hipercolesterolemia familiar, então eu tenho que tomar remédio para baixar o colesterol, senão eu vou morrer de doença cardiovascular. Além da autoimune, eu vou ter uma doença cardiovascular. Será? Não é bem assim. A quantidade de colesterol não é o que define o risco de doença cardiovascular. As pessoas acham que o colesterol vai grudar nas artérias simplesmente pela quantidade. Vamos pensar aqui que essa caneta são as suas artérias, por onde está passando o seu sangue. Qual que é o medo que você tem? Desse colesterol se acumular aqui dentro dessas artérias, prejudicando a passagem do fluxo sanguíneo.
né? Então, esse sangue fica com maior dificuldade de passar e pode até realmente obstruir a passagem do fluxo sanguíneo e essa artéria se romper. Mas isso de fato pode acontecer, só que isso não vai acontecer simplesmente pela quantidade do colesterol. O que faz isso acontecer é o seu colesterol oxidar. Apenas o colesterol oxidado é que gruda no interior das artérias. E essa oxidação ocorre devido à inflamação. Então, veja bem, repita comigo. O colesterol só gruda dentro da artéria, só vai obstruir o fluxo sanguíneo se ele estiver oxidado e não simplesmente pela quantidade dele. E o que faz ele oxidar é a inflamação. Thales, mas como que eu sei que se o meu colesterol está oxidado? A gente tem alguns exames. Um simples exame, um perfil lipídico, né, um exame de colesterol básico ali, você consegue saber se esse colesterol está oxidado. Então, tem algumas continhas aí que você pode fazer. Você pode pegar ali no seu exame de colesterol o triglicerídeos e dividir pelo HDL. Então, essa divisão, ela tem que dar menor que 2,5. Um exemplo, vamos supor que seu triglicerídeos deu 200. E seu HDL, que entre aspas é chamado de bom colesterol, deu 40. Então, 200 dividido por 40 vai dar 5. Lembra, o ideal é que dê menor que 2,5. O seu deu 5. Então, isso mostra que esse colesterol é um fator que mostra que esse colesterol está oxidando nas suas artérias. Agora, eu vou dar um exemplo diferente, presta bem atenção. Imagina que você tem um triglicerídeos de 70 e um colesterol HDL, o bom colesterol, entre aspas, de 60. 70 por 60 vai dar 1,16, menor que 2,5, ou seja, um fator de risco para esse colesterol não estar oxidando dentro das suas artérias. Então, qual que é a conclusão que é importante que você chegue com essa informação? Se eu tenho um triglicerídeos alto e um HDL baixo, esse colesterol tem mais chance de estar oxidando nas minhas artérias. E o que faz esse triglicerídeos aumentar? Não é gordura, meus amigos, é carboidrato. Então, excesso de consumo de carboidratos, principalmente refinados e de alto índice glicêmico, fazem esse triglicerídeo subir. Então, você fica com 150, 200, 200 e pouco de triglicerídeos. E o HDL baixo. E o que faz esse HDL ficar muito baixo? O HDL é um colesterol protetor, ele carrega o mau colesterol de volta para o fígado. Esse HDL, ele se eleva, o que é bom, ele se eleva com atividade física aeróbica. Então, veja bem, nada a ver com gordura até então. Excesso de consumo de carboidratos, baixo nível de atividade física, maior chance desse colesterol estar oxidado. Também tem uma segunda continha que é dividir o colesterol total por HDL. Então, vamos supor que eu tenho 230 de colesterol total e 60 de HDL. Ou seja, eu tenho um colesterol total acima dos padrões da normalidade da referência do laboratório, que é 200. Estou com 230 de colesterol, mas o meu HDL, o bom colesterol, entre aspas, ele está alto, ele está 60. Então, 230 por 60 dá 3,8. Já uma pessoa, olha só a diferença, que está com 180 de colesterol, está menos que o limite do valor de referência do laboratório, mas está com um HDL baixo, um HDL de 40, 180 dividido por 40 dá 4,5. E o ideal é que esteja menor que 4. Então, quem que tem uma maior chance de risco cardiovascular? Quem tem 230 de colesterol e 60 de HDL ou quem tem 180 de colesterol total, mas só 40 de HDL? O segundo caso. Veja a importância de se avaliar o perfil qualitativo. E a gente ainda tem outras medidas, exames laboratoriais,
que vão avaliar também a qualidade desse colesterol. Esses dois exames, eles não são muito requisitados, solicitados pelos profissionais de visão convencional, mas já é comum, os planos já cobrem esse exame, que é a apolipoproteína A e a apolipoproteína B. A apolipoproteína A, ela é a proteína que fica na membrana do HDL, entre aspas, o bom colesterol. Então, ele permite que o HDL pegue o colesterol e leve de volta para o fígado, evitando a oxidação do colesterol. Lembre-se, oxidado é o problema e não a quantidade. Então, se eu tenho bastante apolipoproteína A e baixa apolipoproteína B, eu tenho um bom perfil qualitativo. É mais um indício de que meu colesterol não está oxidando na artéria. Né? Então, eu pego ApoB, divido por ApoA, e esse valor tem que dar menor que 0,6. Mas se você não tiver ApoA e ApoB, só faz aquela continha que eu falei anteriormente, colesterol total por HDL e triglicerídeos por HDL, tá? Então, isso te faz se sentir mais tranquilo, porque muitas vezes as pessoas mudam o hábito alimentar e o colesterol não baixa. E ela acha que a mudança alimentar não está surtindo efeito. E ela acha que ela tem que tomar o remédio por conta disso. Mas não foi avaliado o perfil de qualidade de oxidação desse colesterol. Porque se você tem genes relacionados a essa hipercolesterolemia familiar, você vai ter um colesterol mais alto mesmo. Você vai ter 220, 230 de colesterol, mesmo tendo um bom perfil alimentar. Não vai baixar, tá? Mas não quer dizer que você precise tomar remédio para isso e nem que a dieta não está funcionando. Então, mais uma vez, meus amigos, o que importa é o terreno biológico, a água do seu aquário. A artéria saudável não acumula gordura. O colesterol não gruda numa artéria saudável. O colesterol será bom em um corpo saudável e num corpo doente ele vai oxidar e aumentar o fator de risco para doença cardiovascular, que é a principal causa de morte no Brasil, tá? Então, tudo depende do terreno, tudo depende do indivíduo. Não da quantidade de colesterol, e sim de quem é você. Então, dependendo dos seus hábitos de vida, você, mesmo tendo um colesterol levemente aumentado, você tem chances baixas possibilidades de ter uma doença cardiovascular, tá bom? Então, isso tem a ver com a sua alimentação, muito a ver com a sua alimentação, que esse perfil qualitativo do colesterol vai evitar que ele esteja oxidando e grudando na sua artéria, não porque você não come gordura, e sim por fatores de alimentação de forma geral, bons hábitos alimentares. Se você não fuma, então o cigarro ele causa arteriosclerose, que é o enrijecimento do vaso. Então, o vaso sanguíneo ele tem que ter elasticidade. E o cigarro causa constrição, fica apertado e a artéria, a parede fica dura. Então, isso é piorado pelo cigarro, associado a uma inflamação, maior chance desse colesterol grudar na parede da artéria. O sedentarismo também, então, uma pessoa que não se exercita, porque o cigarro é justamente o contrário do colesterol. A atividade física é o contrário do cigarro. Enquanto o cigarro contrai, faz constrição da artéria, o exercício dilata, faz vasodilatação. Então, essas artérias, além de ficarem mais maleáveis, elas ficam também mais dilatadas. Além disso, o exercício físico, principalmente o aeróbio, melhora o perfil qualitativo do colesterol, ou seja, mais HDL e menos LDL. O excesso de peso, obviamente, diabetes, obviamente, porque são doenças inflamatórias, e se você está inflamado, se você está com uma doença autoimune ativa, esse colesterol tem mais chances de estar oxidado, independente se ele está dentro dos padrões de normalidade ou não,
de acordo com o laboratório. Ou seja, melhorando o seu terreno biológico, a água do seu aquário, você acerta no controle dos sintomas da autoimune e ainda melhora o perfil qualitativo do colesterol, diminuindo a sua chance de ter uma doença cardiovascular e evita também o uso de medicamentos que são recomendados para baixar o seu colesterol e que vão te trazer também uma chance aumentada, né, um maior risco de diabetes, de todas as síndromes relacionadas à deficiência de coenzima Q10, desequilíbrio hormonal, já que o colesterol é substrato para a produção de hormônios, assim como todo o desequilíbrio do seu terreno biológico. Então, a remissão vem, o controle dos sintomas da autoimune vem quando o seu todo e não quando um pedaço do seu corpo recebe um remédio ou quando esse pedaço é o foco do tratamento, e sim quando o todo é o foco do tratamento. Beleza?